Olá, queridos amigos, irmã Sheila. É com muita alegria, com muita paz que estou aqui com vocês, compartilhando deste momento musical. Um grande abraço. Vamos trazer para os nossos corações tudo o que Ele necessita nesse momento. Nós sabemos o que Ele necessita. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança em cada um de nós, salvo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Essa canção faça-nos lembrar que ainda podemos doar muito de nós, que ainda temos a nossa parcela de colaboração neste mundo e que Ele precisa de nós. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na
tarde. Meu nome é Hilton Souza e eu vou estar com vocês na palestra da FES desta quarta-feira à tarde. Mas antes de começar a abordar o tema, eu gostaria de convidar você aí do outro lado a fechar os olhos, a elevar o pensamento e rogar ao Pai Celestial que nos cubra de bênçãos, que nos envolva no espírito de paz, de luz, de tranquilidade, que nos dê clareza e discernimento frente às situações do nosso cotidiano, para que possamos atravessá-las da melhor maneira possível, com resignação, com fé. Que o Cristo, nosso irmão, possa guiar os nossos passos e Maria Santíssima possa nos cobrir com o seu manto de amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. O tema da palestra de hoje é o capítulo 12, Estranha Enfermidade, do livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E eu gostaria de começar contextualizando um pouquinho a história, né? Nesse capítulo 12, André Luiz chega juntamente com o seu instrutor desse período, que é Calderaro, né? Os dois chegam à residência de um senhor idoso que se encontra totalmente absorto, apático, largado e totalmente indiferente a tudo que acontece no ambiente ao seu redor. E quando André Luiz vai examinar o cérebro, a pedido do instrutor, vai examinar o cérebro deste senhor idoso, cujo nome é Fabrício, ele percebe o contraste, a diferença existente entre a aparência externa e o que se passa em seu cérebro e em sua mente, né? A mente de Fabrício está borbulhando de pensamentos, de ideias, está fervilhando de maneira tal que André Luiz se assusta um pouco com isso. E ele vai investigando, para poder perceber, e ele nota que os pensamentos giram em torno de um mesmo tema, que é a situação. Começam a surgir imagens na cabeça, na mente do Fabrício, que se referem ao período em que ele já era adulto, mas ainda jovem, e seu pai, no leito de morte, pede que ele cuide dos seus 3 irmãos mais novos e que não deixe nada faltar a eles. E Fabrício promete ao pai cumprir, o seu desejo, mas pouco tempo depois do pai vir a falecer, Fabrício quebra a promessa e contrata advogados que vão impedir, encontrar brechas na lei e vão impedir seus irmãos de receberem a sua parte da herança. E era muito dinheiro, pois o pai dos 4, de Fabrício e seus irmãos, era de uma família muito abastada, então tudo com muita abundância, e Fabrício conseguiu ficar com tudo isso só para si. Em decorrência disso, os 3 irmãos mais novos, numa situação de pobreza extrema e tendo que trabalhar mais do que o que normalmente nós trabalhamos para conseguir garantir a sobrevivência, passam também a trabalhar à noite, virando noites,
a fim de ganhar o sustento, e os 3 irmãos vêm a falecer, né? 2 de tuberculose e o terceiro de avitaminose, né? Em decorrência de avitaminose. E os 3 vão morrer. E quando isso acontece, Fabrício, embora se sinta um pouco culpado, mas consegue tirar o seu foco de atenção ou desviar dessa sensação de culpa, porque ainda jovem e no seu vigor físico, direcionava a sua atenção, né? Ele se afundava em trabalho, né? Se envolvia em muitas coisas de trabalho, se envolvia em muitas coisas sociais, né? Ele casa e aí vai constituir família, vindo a ter 3 filhos, né? 2 professores e um médico, e ele consegue, digamos assim, seguir em frente com sua vida aparentemente tranquilo, com essa quebra de promessa. Mas, com o passar do tempo e, obviamente, com a chegada da senioridade e, obviamente, Fabrício vai deixando de ter o seu vigor físico, né? Já não era mais o mesmo, já não tinha mais aquela virilidade, já não era mais tão forte quanto antes, e ele vai se vendo novamente obrigado a se confrontar com essa questão e a não ter mais como fugir dela, né? E a ideia, a lembrança do que ele fez vai remoendo muito a sua memória, vai remoendo a sua mente e vai corroendo ele por dentro, ao ponto de, nesse capítulo, André Luiz constatar e o instrutor afirmar de que Fabrício está praticamente enlouquecendo e que dentro de alguns dias ele viria a desencarnar. E o instrutor, né, Calderaro, fala para André Luiz que, muito longe de ser uma crueldade da providência divina, era mais uma benevolência, uma caridade, né, pois o desenlace de Fabrício evitaria que a sua situação fosse ainda mais agravada, que seu estágio fosse ainda mais dificultada, né, a sua situação fosse ainda mais dificultada, né? E o livro todo, de uma certa forma, vai tocar nessas questões, né, da mente e da alma humana, né? E como nós acabamos nos colocando, né, ou como isso vai atuando em nossas emoções, em nossos pensamentos e também sobre o nosso corpo, né? Como isso como tá tudo conectado, como está tudo integrado dentro de nós, mesmo que a gente não perceba, né? Mas um ponto que eu acho interessante da lição e que salta aos meus olhos é esse tema abordado da culpa, que eu acho que é uma coisa que perpassa muito a vida da gente, que nós, por algumas vezes ou diversas vezes, já vivenciamos essa experiência da culpa, já nos sentimos culpados e sabemos que como é isso, né? Como isso se processa dentro de nós, porque o pensamento fica ali se repetindo de maneira ininterrupta, a mente da gente volta sempre para aquela cena ou aquele ponto, né? E isso vai nos corroendo por dentro, isso vai minando as nossas forças, isso vai tornando o viver mais pesado, né? Isso vai dificultando tudo em nós. Então, e muitas vezes quando a gente pratica algo, né, e a gente diz assim, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria aqui e mudaria isso porque eu me arrependo de ter feito isso, ou me arrependo de ter dito isso, né, e eu me sinto culpado por ter feito ou dito algo, e que a gente diz muitas vezes ou faz muitas vezes no impulso
do momento, né? Seja para nos defendermos ou por uma suposta justiça que nós acreditamos que estamos fazendo, seja porque queremos defender os nossos interesses pessoais, né? Seja porque queremos manter as nossas conveniências e aí, no impulso, fazemos aquilo e não nos damos conta ou sequer refletimos da extensão das consequências que aquele ato ou aquelas palavras pronunciadas podem ter, não só em nossa vida, mas também na vida de todas as pessoas ao nosso redor, né? E a gente acaba ferindo alguém, a gente acaba magoando alguém, e esse alguém às vezes é um amigo muito querido, é um colega de trabalho, é um parente, é um familiar. E quando a gente percebe a consequência, né? Às vezes a gente até percebe a consequência, mas não dá importância naquele momento, óbvio, porque não foi conosco. Às vezes a gente tem um pensamento inicial de tentar minimizar, né, a situação, de tentar tirar a força ou tirar a importância da consequência, né, e do resultado que a nossa ação ou as nossas palavras provocaram, né, no ambiente ao redor. Então, às vezes, a gente tenta minimizar isso, mas no fundo, aquela voz dentro de nós continua ali dizendo, apontando, né, que alguma coisa não está correta, que alguma coisa ali não foi adequado, que algo ali não está correto, né? E a gente pode negar para o outro, às vezes, por esse motivo, porque perpassa, atravessa os nossos interesses, as nossas conveniências, né? Perpassa o nosso orgulho, e nós somos bastante orgulhosos nesse sentido, tanto que muitas vezes nós não queremos pedir desculpas porque temos vergonha de pedir desculpas para aquela pessoa, porque vamos nos sentir humilhados ou porque vamos nos sentir menos do que aquela outra pessoa que nós ferimos ou que nós magoamos, né? E, nesse sentido, nós vamos evitando, né, minimamente pedir desculpas. E é interessante isso, porque nós temos vergonha de pedir desculpas, mas nós não nos envergonhamos, às vezes nós não nos envergonhamos de cometer o ato, né? Que se nós tivéssemos pensado com mais cautela, com mais tempo, mais dedicação, a gente pensaria melhor e acabaria não cometendo, não fazendo, né, aquele ato. E, obviamente, uma vez feito isso, né, já praticado esse ato, a gente sabe que essa sensação de culpa ou de remorso ou de arrependimento, ela vai ser proporcional à gravidade, né, do ato que nós praticamos e a nossa capacidade também de empatia com o mundo ao nosso redor, com o mundo à nossa volta, né? Se aquela pessoa que sofreu aquilo que eu pratiquei é importante para mim ou não é importante para mim, se tem ali uma valoração, se muito alta, né? Ou seja, se é importante, se eu gosto muito, a gente sente mais ou menos remorso por causa disso. Quando é alguém que normalmente a gente nem conhece, a gente malmente dá importância e se o outro às vezes reclama ou expõe isso, a gente ignora e ainda acha que o outro está errado em fazer aquilo, em dizer aquilo. A gente ainda se sente ofendido, né, e incomodado com isso. Mas o fato é que quando nós nos sentimos culpados, e isso vai corroindo a gente, né? E o nosso pensamento e, consequentemente, os nossos sentimentos vão estar sempre girando em torno disso, né? Dessa sensação de culpa, que vai tornando o caminhar mais pesado, que vai tirando a nossa alegria de viver,
que vai tirando a nossa força, o desejo de viver a vida, né, e de estar presente ali, seja nos acontecimentos bons ou ruins, com outros amigos, e a mente da gente, toda vez que nós nos depararmos com alguma situação ou que se assemelhe ou que tenha algum indício que aponte, né, e que faça a gente associar àquele evento que nos provoca culpa, toda vez que nós nos depararmos com esse tipo, aquela sensação, aquelas emoções vão voltar e vão aflorar em nosso mundo interno, né? Vão ser reavivadas em nosso mundo interno. E muitas vezes aquilo vai começar a ganhar uma força dentro de nós que a gente não tem como evitar, porque a gente vive não só, vamos dizer assim, essa traição, digamos assim, de uma confiança, né? Como no caso de Fabrício, que é o exemplo trazido, essa traição a uma confiança, esse ato, e que nós entendemos, né, que coisas desse tipo não são adequadas, não são corretas, né? E a gente sabe que quando a gente se sente culpado, a gente tanto violou as nossas leis internas, né? Aqueles valores pelos quais o nosso mundo interno é regido, o nosso eu mais profundo, vamos dizer assim, e a gente também violou as leis divinas, né? E a gente tem a consciência como um juiz, né, que aponta exatamente para tudo aquilo, que aponta para exatamente aquilo que a gente fez e que a gente acha que não está adequado, mesmo que a gente tente se enganar dizendo que não foi nada demais, mesmo que a gente diga para os outros, no fundo, a gente sabe, né, a gente sente que não foi correto, que está fora do que deveria ser, que está fora da ordem, que está fora daquilo que nós até às vezes esperamos de nós, né? E que os outros também esperam ou acreditam, né? Às vezes também os valores que vão nortear são os valores sociais, do que a sociedade dita como certo e como errado, né? Mas às vezes, como no caso de Fabrício mesmo, o capítulo diz muito claramente isso, que frente às leis humanas ele conseguiu se safar, né? Ele conseguiu escapar. Mas a lei divina, cuja faísca ou porcentagem jaz dentro de nós, essa continua ali, né? Atuando, né? Nos dizendo, nos orientando. E a gente às vezes diz, poxa, eu tô com a sensação que eu não devia fazer isso, ou não sei, eu tenho alguma coisa me diz aqui dentro de mim que eu não devia ir para tal lugar, ou que eu não devia fazer tal coisa, que eu não era para eu ter dito, não é para eu dizer isso para uma tal pessoa, né? Quantas vezes a gente não passa por experiências desse tipo? Quantas vezes a gente não fica atrelado a isso? E quando a gente vivencia a culpa, como a gente também vê agora, nós podemos ver no exemplo de Fabrício, do personagem do livro, isso significa que nós ainda nos encontramos presos ao passado, né? Nós ainda nos encontramos ligados ao passado, porque aquilo que já está lá no passado vai nos acompanhando como um peso, como grilhões que nos prendem e que nos impedem tanto de viver o presente, de viver o agora, e também de nos dirigirmos para o futuro, né, para o mais adiante. E, portanto, vai também retirando de nós aquele senso de dignidade, né, aquele senso de honra, de sensatez, de autoestima, né? Tudo isso como consequência de um ato que foi praticado. E a gente não consegue se desapegar a isso, a gente não consegue se desvencilhar disso, porque
obviamente a gente não consegue perdoar a nós mesmos. E assim, antes, tão importante quanto pedir o perdão de uma outra pessoa ou receber o perdão de uma outra pessoa, é nós sabermos também nos perdoarmos, né? Sabermos entender e sermos compreensivos e compassivos também conosco, sabermos que ok, reconhecer que nós erramos, né? Reconhecer que nós cometemos algo de errado, mas que a gente pode, numa próxima vez, numa próxima oportunidade, nós podemos fazer diferente, né? Nós podemos, se não existe mais a possibilidade, digamos assim, de poder pedir desculpas e de reparar o erro para com aquela pessoa que foi ofendida, seja porque ela desencarnou, seja porque eu não consigo mais ter acesso, porque ela não me quer por perto, né? Então, eu preciso respeitar porque um sentimento, uma confiança foi quebrado, foi traído ali, e então eu preciso aceitar isso, mas eu posso e eu devo me perdoar e me permitir seguir reparando isso com o mundo, através do mundo ao meu redor e as outras pessoas, e fazer diferente numa próxima vez. Porque muitas vezes nós, e eu acredito que isso seja um pouco conveniente para nós vivermos aquela culpa, né? E aí que nos faz sentir maus, que nos deixa deprimido para baixo, mas passado o período aquilo é dirimido, aquilo é consumido dentro de nós, ou seja, é eliminado, e nós voltamos a repetir as mesmas coisas, nós voltamos a repetir os mesmos atos. Então, permanecer na culpa, né, além de tornar pesado, também pode se tornar, de certa forma, uma estratégia inconsciente de evitar ou de fazer com que eu permaneça na mesma posição em que eu estou, e que mesmo desagradável como talvez seja, mas requer menos esforço do que o fato de promover em mim uma mudança interna, no sentido de não, por exemplo, repetir o erro, no sentido de rever algum tipo de comportamento que eu tenho, no sentido de rever os sentimentos ou as emoções que eu venho nutrindo dentro de mim, que eu vou cultivando na minha pessoa, e que eu não me dou conta muitas vezes, né, ou que eu não me apercebo, mas aos quais eu acho que me representam, né, compõem a minha identidade, né, compõem o meu eu, quando na verdade não é, mas eu me encontro tão apegado a essas emoções, a esses sentimentos, como se eles fossem um reflexo de quem eu sou como pessoa, como ser humano, e portanto sair disso seria me destituir de minha identidade. Sair disso me seria incômodo, porque eu teria que descobrir, né, porque não se tem uma fórmula correta e definida, exata, de perceber quem realmente sou eu em essência. O que realmente me faz bem, né? O que verdadeiramente me traz felicidade, o que verdadeiramente me traz paz de espírito, né? E quando a gente diz paz de espírito, a gente não está dizendo a paz, tranquilidade da paz material, que é não ter problemas, que não é ter adversidade, que não é ter obstáculos, que não todos esses temas que envolvem a vida material, que tem a sua função dentro de nossa jornada, né? Mas que não devem ser a nossa finalidade, mas o meio para se conseguir uma outra finalidade. Então, permanecer na culpa, muitas vezes, é um preço menor a ser pago do que o preço de se transformar, do que um preço de redescobrir a sua identidade ou modificar essa identidade, né? E aí, por mais sofredor que seja, e às vezes é torturante, porque
permanecer naquele pensamento, com aquilo, remoendo com aquilo, passando como um filme sendo repetido diversas vezes dentro de nós, com toda a carga emocional que aquilo vai trazendo, que está atrelado a isso, vai ter a sua consequência, e essa consequência, obviamente, vai se dirigir tanto para o corpo físico, às vezes chegando a provocar doenças mesmo, às vezes chegando a provocar mal-estar, né, dores de cabeça, enjoos, náuseas, ou a dor e o sofrimento que vem dessa tortura psicológica, mas também vai impregnar o nosso campo, né? Porque a gente vai estar produzindo toda um campo vibratório de uma densidade muito alta, de uma densidade muito grande, né? Com um peso que também vai impedir, muitas vezes, o acesso dos irmãos espirituais que gostariam de nos ajudar, que gostariam até de fazer com que a gente pudesse se refazer, se reerguer e prosseguir a jornada no intuito de reparação, mas que não conseguem por causa disso, porque nós nos fechamos no campo vibratório tão denso, tão hermético, né, que impede. E como o André Luiz traz no capítulo, isso vai ser a consequência disso não para, né, apenas naquela encarnação, né? Isso vai, obviamente, se constituir como material, como bagagem que nós vamos levarmos para uma outra encarnação, né, para outras experiências, até que nós consigamos dissolver isso dentro de nós, até que nós consigamos, ou sim, preferencialmente não quebrar a promessa, né, ou preferencialmente não cometer o erro, não praticar o ato ruim, mas se não ter a capacidade de reparar, ter a capacidade de fazer melhor numa segunda oportunidade. Porque se a gente fosse pensar, se só chorar o leite derramado ou viver na culpa fosse o correto, não seria ensinado teria sido ensinado pelo Cristo, né? E não seria ensinado a questão de sabermos perdoar o outro e também perdoarmos a nós mesmos. Esse foi o legado do Cristo. A capacidade de saber compreender o outro, mas também saber compreender a si mesmo. Ter compassividade consigo mesmo, o que é diferente de ser leniente consigo mesmo, né? De fazer vistas grossas para si mesmo. Isso não tem nada a ver com ser compassivo consigo mesmo. Isso indica também saber que nós temos falhas, que nós somos imperfeitos, que nós ainda temos questões, né? Ainda precisamos promover em nosso mundo interior, transformações, e que isso exige, obviamente, a vivência e a revivência, né? A repetição de experiências em diversas encarnações, até que aquilo se solidifique de maneira concreta dentro de nós. E isso requer tempo. Não existe possibilidade de ser atingido isso da noite para o dia. Isso vai requerer tempo, porque quando nós cometermos um ato que a gente considera inadequado ou errado, e nós vamos fazer muito isso durante a nossa vida ou durante nossas encarnações, a gente precisa saber reconhecer esse erro, mas se reerguer. Porque se nós não somos capazes de nos reerguermos, nós não somos capazes de assumir a responsabilidade daquilo que fizemos e reparar e devolver para a vida, porque, como eu disse antes, às vezes a gente não tem a possibilidade de devolver aquilo para quem nós ferimos, né? Reparar para com quem nós fizemos algo de errado. Mas a vida, e
e a vida aqui eu também digo barra Deus, né? Nos dá a possibilidade de nós podermos reparar isso através do mundo, através dos outros semelhantes, dos nossos próximos que nós temos, sejam eles conhecidos, sejam eles desconhecidos. Então, e isso é sempre o mais importante. Porque se nós permanecermos apenas na culpa, né, nós não só vamos estar tirando de nós mesmos a possibilidade de um soerguimento, né, e de fazermos um bem a nós mesmos, mas estaremos perdendo a oportunidade de fazer um bem ao mundo, ao nosso próximo, né? E isso é muito mais importante, e isso é muito mais necessário do que apenas aliviar em si mesmo essa sensação de mal-estar ou essa sensação de pessimismo, de negatividade que jaz ali dentro de nós, advindo dessa ideação de culpa, né, e de arrependimento. E eu acho que, assim, até já pincelei um pouco por isso, mas eu acho que a forma que a gente tem de sair dessa culpa, primeiramente, seria admitindo, né? Admitindo a falha, admitindo que nós fizemos algo de errado, admitindo para si, porque às vezes a gente não precisa nem admitir para o outro, porque o outro já está... Aquilo foi tão explícito, foi tão evidente que o outro já sabe, ou os outros já sabem disso. Mas às vezes a gente precisa admitir para nós mesmos, porque quando nós fazemos isso, nós damos concretude, nós damos realidade a isso que às vezes nós sentimos e não sabemos dar o nome, e eu não tenho como mudar algo em mim se eu não reconheço que aquilo em mim existe, né? Eu não tenho como transformar, ou seja, eu não tenho como fazer algo bom se eu não acho que algo existe dentro de mim que precise ser melhorado, né? Ou se eu não vou reparar algo se eu não admito para mim que eu fiz algo de errado que precise ser consertado, que precise ser reparado. Então, fundamentalmente, nós precisamos ter a ideia de admissão disso, né? O que é difícil, porque requer uma honestidade consigo mesmo, né? Requer, às vezes, uma hombridade que é dolorida, né? Não é simples. E implica, muitas vezes, no abatimento de um orgulho ou de uma vaidade, de um egoísmo, né? Que pulula dentro de nós, né? Que essa ação por si só já é bastante dolorosa para nós mesmos. Então, eu acho que a maneira que a gente tem para poder chegar na reparação começa da culpa, né? Desse processo, e assim, de redenção da culpa, seria primeiramente ser capaz de admitir, né? De ser capaz para si mesmo. Depois, o segundo passo, eu acredito que seja a confissão, que é você ser capaz de confessar isso para você mesmo, para alguém, confessar como uma maneira de botar para fora, de expor isso. E muitas vezes, quando a gente conversa com um amigo ou com alguém que a gente acha que nos compreenda, que nos respeite, que goste de nós, né, e a gente expõe isso para aquela pessoa, isso já alivia um peso em nós muito grande, né? Isso tira um peso dos nossos ombros, que nos prende ao chão. Isso retira esse peso dos nossos ombros. Então, poder confessar a alguém que fizemos algo de errado,
isso não nos torna menos digno, nem menos merecedor de piedade ou de compreensão ou de compaixão, muito pelo contrário, né? Isso expõe que nós conseguimos entender, temos algum grau de consciência, de compreensão de que aquilo não foi como precisa ser, né? De que aquilo não está certo. E para fazer isso, requer de nós força, coragem, além de sinceridade, de honestidade, mas requer força, porque é muito mais fácil a gente não confessar, né? Tudo que nos deixa ou que nos torna mais vulneráveis, né? Porque o que expõe aquilo que normalmente a gente acredita ou considera fraqueza, tudo isso que nos torna mais vulneráveis, embora a gente acredite ou entenda como fraqueza, né, racionalmente falando, mas isso, na verdade, demonstra força. Ser capaz de colocar para fora algo que normalmente as pessoas esconderiam, e ser capaz de suportar, né, o pensamento do outro ou o julgamento do outro, porque muitas vezes vão existir também pessoas que não vão entender, que não vão ter naquele momento a capacidade de compreender que nós falhamos mesmo, que nós fomos imperfeitos, mas que nem por isso somos menos dignos ou não merecemos uma segunda oportunidade, uma segunda chance para modificar, né? Se fosse assim, não seria dito perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Isso implica que a gente vem sempre recebendo, a gente sempre recebe do Pai a possibilidade de ter uma nova oportunidade, de ter um aprendizado, de transformar, de seguir por um outro caminho, que não aquele que a gente seguiu e que a gente viu que nos trouxe sofrimento, que nos trouxe dor, que nos trouxe tristeza, que nos trouxe, às vezes, amargura. Né? Então, expor para alguém e se colocar de forma vulnerável frente a alguém e passar por esse julgamento, que às vezes pode ser de forma positiva, né? ou passar por esse senso crítico que vai ser, às vezes, de forma negativa. Não é porque aquela pessoa que faz isso não presta ou não é boa, mas é porque, naquele momento, aquele é a sua melhor versão de si, ou seja, é o melhor que ela pode dar dentro da capacidade de compreensão dela, dentro da capacidade de empatia dela, né? Dentro do seu estágio evolutivo. E a gente precisa também aceitar, né, e ser compreensivo com isso. E eu acho que o último ponto, né, desse processo seria a reparação, né? Porque não adianta nada se a gente admite, se a gente confessa, se isso não se converte em concretude, se isso não se converte em prática, se isso não se converte em... Bom, a palavra fugiu aqui agora, mas isso não se converte em ação, né? E é claro, porque a finalidade aqui é essa capacidade de reparação, é essa capacidade de assumir a responsabilidade de um ato praticado por nós mesmos, né? E tentar, digamos assim, do resultado negativo ou do resultado desastroso, converter ou transformar em um resultado positivo. Até porque só o processo de admitir, de confessar, né, já traz para a gente, já demonstra um certo aprendizado, uma certa transformação, né? Então,
embora não seja suficiente, mas já demonstra uma certa transformação, um certo aprendizado. Então, mas eu preciso devolver, né? Senão aquela pessoa, eu posso devolver ao mundo aquilo que eu tirei de alguém, ou de alguém, né? De outras pessoas. Então, eu preciso devolver, né? Até porque esse ato de devolução vai nos causar muito bem, vai nos fazer muito bem, vai fazer com que nós nos sintamos, voltemos a ter autoestima, uma boa autoestima, voltemos a ter confiança em nós mesmos e em outras pessoas, que voltemos a nos sentirmos dignos, dignos de estarmos ou de pertencermos a um grupo, de estarmos com uma família, dignos de ter as amizades ou os relacionamentos que nós temos, que normalmente muitas vezes que a culpa em si e tudo aquilo que ela traz consigo impede, né? E é por isso que eu disse que quando nós nos apegamos a essa culpa, nós estamos apegados a esse passado e ficamos presos a isso. E, obviamente, nos impedimos, né? Somos impedidos por nós mesmos de viver no presente ou em função de um futuro. Que seria, na verdade, quando eu falo em futuro, no sentido de um propósito ou um objetivo para o qual nós nos dirigimos, para o qual nós dizemos querer caminhar. Então, é fundamental ter em consideração esse tipo de coisa, né? Refletir nessa capacidade de refletir sobre o fato de que o que eu posso, né, reparar, que eu posso devolver. E até porque aquilo que eu dou para o mundo, eu acabo recebendo de volta, né? Não é à toa que muitas vezes alguém que costuma ser muito negativo, alguém que costuma muito perceber a vida, os acontecimentos por uma perspectiva mais pessimista, acaba repetindo ciclos, né, de acontecimentos que exatamente vêm para reforçar, que a ideia não é reforçar, a ideia seria modificar essa forma de enxergar a vida, né? Modificar a forma de enxergar os acontecimentos, e que nós muitas vezes utilizamos como justificativa para dizer que nós estamos certos, né? E aí a pessoa, a cada acontecimento pessimista que vai surgindo na vida dela, ela vai dizer, tá vendo? Eu disse, as pessoas não prestam, as pessoas não são confiáveis, ou nunca vem para minha vida algo que seja bom, só vem algo que é ruim. E a gente não lembra que com isso a gente está plasmando para o universo exatamente isso, como se nós quiséssemos ou desejássemos para nós isso, né? Então, acho que é algo que para a gente refletir, para a gente pensar sobre. E um outro ponto que a lição também me chama a atenção, dentro ainda dessa tópica da culpa, é a questão de um processo de auto-obsessão, né? Em que os pensamentos que vão ali remoendo e que vão, obviamente, criando aquele campo vibratório no personagem Fabrício, e, obviamente, em muitos de nós, vai promovendo uma auto-obsessão, né? Vai promovendo um processo de obsessão de nós para nós mesmos, e que muitas vezes vai servir não só como porta para sofrimento, como porta para dor, mas também vai servir como porta para outras obsessões, para outros tipos de obsessões, para obsessões de espíritos desencarnados, por exemplo. No capítulo mesmo, não é dito que o pai e os irmãos estavam ali tentando se vingar
de Fabrício para que ele pagasse o que ele fez, mas eram os pensamentos do próprio Fabrício que promoviam nele todo aquele sofrimento e, ainda por cima, promoviam toda uma desregulação fisiológica, em que as células dele já estavam alteradas, em que o cérebro dele já estava com algumas deformações, né, num outro formato, enfim. E muitas vezes a gente costuma achar que a gente está sendo obsidiado por alguma entidade, por algum ser que quer nos fazer mal, e nós não percebemos que muitas vezes somos nós mesmos que estamos nos obsidiando com toda essa qualidade de pensamento que nós jogamos e que obviamente vai penetrando não só o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico, mas também o nosso corpo perispiritual. Isso vai nos envolvendo nessa bruma densa, né, enevoada, e obviamente vai trazendo consequências, porque nada é desconectado, nada é desligado, tudo é interconectado, interligado. Então, uma coisa tem atuação em outra e vice-versa. Nós somos todos como um conjunto, quer nós admitamos ou não, nós somos uma unidade formados de multiplicidades, né, variadas, diferentes, e nós estamos em conexão. O que eu faço não reverbera só em mim, reverbera também no meu entorno ou naqueles que se encontram próximos a mim, né? O que eu faço, né, não só atinge a mim, ou o que eu digo não só atinge a mim, porque me atinge primeiro, claro, mas também atinge. E muitas vezes o que a gente considera que é uma ação do outro não passa de uma reação do outro frente ao que nós fizemos, e nós não nos apercebemos, nós não nos demos conta de que fizemos isso com aquela pessoa, ou que dissemos aquilo para outra pessoa, né? E eu acho que essa fica sendo a nossa reflexão da noite, quer dizer, da tarde, né? Espero que tenha sido bastante válida, né? E que possamos aprender com o processo de culpa, né? Com o processo de arrependimento, que não é algo que é ruim, mas existe ali como uma função, né? Tem uma função, né? Tem um sentido, tem um para quê. Muitas vezes a gente se pergunta o porquê, mas às vezes a gente precisa perguntar o para quê, né? Isso acontece ou aquilo existe em minha vida. Então a culpa também tem essa função de promover em nós um aprendizado, de promover uma transformação, né, em nós mesmos. Porque no estágio que nós nos encontramos nesse momento, nós não somos capazes ainda de mudarmos o outro, mas nós somos capazes de nos mudarmos, e ao nos mudarmos, o outro pode perceber e acabar também se modificando, se transformando por extensão, por continuidade, né? Então que possamos refletir isso, que possamos admitir os nossos erros para nós mesmos, que sejamos capazes de repará-los, que sejamos capazes de perdoá-los e, portanto, perdoar a nós mesmos, e que sejamos ainda mais capazes de repará-los, né, e de devolvermos
para o mundo, para a vida, para o outro, aquilo que nós em algum momento retiramos, porque muitas vezes, sem nem nos darmos conta ou nos apercebermos, algo também foi devolvido a nós. Algo também foi dado de volta, sem que nós esperássemos, sem que nós tivéssemos buscado. E que o Mestre Jesus permaneça sempre conosco em nossas vidas e em nossa jornada. Muita paz.